Muito boa tarde ou boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa de Deus e ver assim onde nos encontramos no seu programa e ser preparados para receber todas as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, como Ele prometeu. Para esta ocasião, temos como tema o Êxodo do sétimo selo, para o qual vamos ler no livro de Êxodo e também no livro do Apocalipse. Em Êxodo leremos o capítulo 3. Leremos o capítulo 3 de Êxodo, onde diz, versículo 1 ao 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para a terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão, com que os egípcios os oprimem. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Até aqui. Lemos esta passagem que nos fala do êxodo do povo hebreu, quando Deus está chamando a Moisés para o ministério, para enviá-lo ao povo hebreu para a liberação. E em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante diz:
Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o êxodo do sétimo selo. Para poder compreender o que é o êxodo do sétimo selo, temos que compreender o que foi o êxodo do povo hebreu, onde houve uma pessoa de outra dimensão quem realizou esse êxodo por meio do profeta Moisés. Chamado esse personagem de outra dimensão, o anjo do Senhor, ou anjo do pacto, qual apareceu ao profeta Moisés, e Moisés veio a ser o instrumento desse anjo do pacto para a realização do êxodo do povo hebreu. No capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23, diz, falando desse personagem, desse anjo, diz: eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui temos a promessa do verdadeiro libertador do povo hebreu, que foi o anjo do Senhor, o anjo do pacto, mas teve que usar um homem chamado Moisés, um profeta dispensacional. E agora podemos ver todo o poder que foi manifestado pelo anjo do Senhor, o anjo do pacto. E agora, quem é esse anjo do pacto? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este anjo do pacto, vejam vocês, está em seu corpo teofânico da sexta dimensão, e em São João, o encontramos aqui em São João capítulo 1, o encontramos, diz, versículo 1 ao 14 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este é o verbo que estava com Deus e era Deus. E em seguida, continua dizendo: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Quem? Essa luz verdadeira, que era a luz dos homens, que é o verbo que estava com Deus e era Deus. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo o quê? O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre os seres humanos. O Verbo feito carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi quem criou todas as coisas. E como se pode entender tudo isso? Continua dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, continuamos para ver o quadro completo. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Agora vejam vocês, quem vem depois de João é primeiro do que João. E como se pode entender isso, que venha depois de João e seja primeiro que João? Porque ele é o Verbo que criou todas as coisas. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o que vem? É o mesmo Deus quem vem com o seu corpo teofânico dentro de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Agora podemos ver quem era Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. É o Verbo que estava com Deus e era Deus. E se fez carne e habitou entre os seres humanos e veio a ser a promessa de Isaías capítulo 7, versículo 14, cumprida no meio do povo hebreu, a qual diz da seguinte maneira: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Verbo conosco, encarnado no meio da raça humana, no meio do povo hebreu. Quando se fala do Verbo que estava com Deus e era Deus, está se falando do corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, que estava com Deus e era Deus, porque Deus estava dentro desse corpo teofânico. E esse corpo teofânico que estava com Deus, no qual estava Deus manifestado, realizando a criação do universo completo de todas as coisas, encontramos que em seguida criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, e esse corpo de carne nasceu, e nesse corpo de carne habitou quem? Deus. Emanuel, Deus conosco, na forma de uma criança nascendo ali, e depois uma criancinha crescendo, depois um jovem, e depois uma pessoa já adulta, quando tinha cerca de 30 anos. Para começar seu ministério messiânico de 3 anos e meio, e cumprir a promessa do Messias no meio do povo hebreu. E os 3 primeiros anos da semana número 70 se cumprir sob o ministério de Jesus e morrer na metade dessa semana para pagar o preço da redenção, para assim lavar nossos pecados com seu sangue, morrendo ali na cruz do Calvário. Ele tomou nossos pecados e se fez mortal. Ele, sendo imortal, não podia morrer. Ele dizia: ninguém me tira a vida. Disse: eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E para poder morrer, para se tornar mortal, teve que tomar nossos pecados e então morrer como um pecador por causa dos nossos pecados. Diz que se fez pecado por nós. E agora veio num corpo semelhante ao nosso, a semelhança de pecado, um corpo como o nosso, mas por criação divina, portanto não tinha pecado o corpo dele. E agora encontramos que realizou sua obra de redenção ali na cruz do Calvário. E o que foi tudo isso que aconteceu ali? Pois nada menos que o anjo do pacto que tinha libertado o povo hebreu, em seguida se fez carne e viveu no meio dos seres humanos, no meio do povo hebreu, e realizou a obra de redenção no meio do povo hebreu na cruz do Calvário, para o êxodo dos filhos e filhas de Deus. Assim como se estabeleceu no meio do povo hebreu, para poder o povo hebreu sair livre do Egito, se estabeleceu por Deus através do profeta Moisés o sacrifício de um cordeiro pascual,
o qual no dia 13, pela tarde, no dia 13 do primeiro mês do ano religioso hebreu, foi sacrificado e esse cordeiro foi assado em fogo e o comeram durante a noite. Mas nas casas onde estavam comendo esse cordeiro, estava um sinal no batente e nos umbrais, ou seja, os umbrais é o marco, batentes e umbrais da porta, estava ali o sangue desse cordeiro aplicado no batente e nos umbrais da porta, e quando a morte, nessa noite, na meia-noite, passou pelo Egito, matando todos os primogênitos dos egípcios, quando via esse sangue aplicado no batente das casas dos hebreus, a morte não entrava ali. Os primogênitos hebreus estavam seguros, os que estavam dentro dessa casa que tinha o sangue do cordeiro aplicado. E agora? Tudo isso aconteceu para poder se realizar o êxodo do povo hebreu. E já pela manhã, o povo hebreu sairia livre. E agora vejam, em Êxodo capítulo 12 e 13, vamos ver. Capítulo 12, versículo... Versículo 17 em diante diz: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Ou seja, que no dia 14 do mês, durante a tarde, quando o sol já estava para cair, se põe das 3 da tarde em diante, começa o pôr do sol, o sacrifício do cordeiro tinha que ser efetuado, preparado, e já na noite já o comeriam nas casas os hebreus, e o sangue desse cordeiro estaria aplicado no batente. Agora vejam vocês, tudo isso tinham que preparar que dia? No dia 14, porque já no dia 15 estariam comendo esse cordeiro em suas casas e todo mundo estaria dentro das suas casas. Agora vejam vocês, os dias no meio do povo hebreu e os anos todos terminam à tarde e começam à tarde. Na tarde do dia 14 terminaria o dia 14 e começaria aí mesmo nessa tarde o dia 15. Por isso é que o povo hebreu começa o sábado na tarde da sexta-feira ao pôr do sol. E agora, na tarde do dia 14, em seguida começaria o dia 15 e começaria o tempo onde o cordeiro já estaria dentro das casas, assado em fogo, o sangue aplicado no batente das casas, e estariam todos eles servindo a Deus, orando a Deus e comendo esse cordeiro pascual e o sangue aplicado nos batentes das casas. Isso foi assim para o povo hebreu, porque no outro dia, pela manhã, sairiam completamente livres. Agora vejam vocês. No primeiro mês, comereis os pães asmos, ou seja, no primeiro mês, ou seja, o primeiro mês do ano, que é o mês de Abib. Aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21
do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Que cerimônia é esta? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, e ide, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com as suas vestimentas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam, assim despojaram os egípcios. Agora podemos ver como aconteceu essa saída do povo hebreu do Egito, e agora saíram da terra da escravidão para a terra da promessa, para a terra prometida, onde seriam estabelecidos por Deus. Agora, vejam como Deus teve um profeta para este êxodo do povo hebreu. Agora, encontramos que isto é tipo e figura do êxodo dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos de Deus, porque há um Israel terreno e também há um Israel celestial. Há uma descendência de Abraão segundo a carne, o povo hebreu, e há uma descendência que vem por meio de Cristo, uma descendência celestial, para o qual falou o apóstolo São Paulo em sua carta aos Gálatas, e vamos ver o que nos diz aí em sua carta aos Gálatas. Vamos ver.
Gálatas capítulo 4, versículos 22 em diante diz: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Ou seja, um de Agar, o qual foi Ismael, e o outro de Sara, o qual foi Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, pois estas mulheres são as 2 alianças, os 2 pactos. Um pacto é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. E onde foi que o povo hebreu recebeu a lei? O pacto da lei? No Monte Sinai. E está representado o povo hebreu no pacto que o povo hebreu recebeu em Agar e seu filho Ismael. Ou seja, que em Ismael, nesta alegoria ou esta parábola, está representado o povo hebreu. Mesmo que para o povo hebreu não era muito agradável essa parábola, porque em outras parábolas, ou em outras alegorias, ou em outros tipos de figuras, o povo hebreu está representado em Isaque e também em Jacó. Mas para este caso, São Paulo coloca o povo hebreu sob a lei, sob o simbolismo de Agar e Ismael. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. E aí está representada a Jerusalém de cima. Em quem? Em Sara. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Essa é Sara, em tipo e figura, tipificando a igreja. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Por isso, a perseguição que Ismael efetuava contra Isaque, Ismael era como 13 anos mais velho que Isaque. E agora encontramos 13 ou 14 anos. E encontramos que Ismael zombava de Isaque quando Isaque já tinha nascido. E o perseguia. E foi por isso que Sara disse a Abraão: lança fora, expulsa a serva e ao seu filho, porque não herdará o filho da serva com o meu filho. E Deus lhe disse que o fizesse assim. Disse a Abraão: faça-o dessa forma, como ela te disse. Mas que diz a Escritura? Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E agora em Hebreus capítulo 12, versículos 18 em diante diz: não tendes chegado ao monte palpável, ou seja, o monte Sinai, e ardente,
e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Assim estava o monte quando Deus estava dando sua lei ali ao povo hebreu. E ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E o sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui podemos ver que nos aproximamos não do Monte Sinai, mas do Monte Sião, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse monte é o lugar onde Deus fala, assim como falou no Monte Sinai. Agora Deus fala no Monte de Sião, na sua igreja. E agora vamos ver como Deus esteve falando no Monte de Sião, na sua igreja, de era em era. Esteve falando de era em era em seu monte, no Monte de Sião, que é a sua igreja. Jesus Cristo, Espírito Santo manifestado por meio de cada anjo mensageiro, esteve falando em cada era na sua igreja e esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E agora, no último dia, nos encontramos na parte mais alta do Monte de Sião, na era da pedra angular, no topo do Monte de Sião, onde ele fala aí também por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim nos prepara para, no último dia, sermos transformados e raptados conforme a promessa divina e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora o sacrifício do Cordeiro Pascual para os escolhidos de Deus já foi realizado na cruz do Calvário, para o êxodo dos filhos e filhas de Deus. Encontramos que esse êxodo já começou e esteve se manifestando, esse êxodo espiritual, onde Cristo esteve tirando os seus filhos, os esteve tirando, libertando do mundo, porque esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era, e os seus escolhidos estiveram crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, estiveram lavando os seus pecados no sangue de Cristo e estiveram recebendo o Espírito de Cristo e, consequentemente, foram selados com o selo do Deus vivo e estiveram passando por estas etapas pelas quais o povo hebreu passou ali na noite em que estavam comendo o Cordeiro Pascual. Encontramos que durante estas 7 eras da Igreja Gentia, nós estivemos comendo o Cordeiro Pascual. Cristo disse:
Quem não comer minha carne e beber meu sangue, não tem vida permanecente em si mesmo. E ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e perseverar no corpo místico de Cristo, recebendo a palavra de Deus para o tempo ou era em que nos corresponde viver, nós estamos comendo dentro da casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, estamos comendo a palavra que é Cristo, o Cordeiro Pascual. Estivemos comendo essa palavra, estivemos recebendo a Cristo como nosso Salvador, estivemos crendo em Cristo como nosso Salvador, estivemos comendo o Cordeiro Pascual. E com a sua morte na cruz do Calvário e tendo dentro da casa de Deus, que é a sua igreja, e seu sangue aplicado no batente da casa e aplicado na alma, no coração de cada filho e filha de Deus, encontramos que Deus esteve preservando a vida dos seus primogênitos, dos seus escolhidos de era em era. A morte espiritual está solta neste planeta Terra, mas os que estão dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Cristo, têm o sangue de Cristo aplicado não somente no corpo místico de Cristo como grupo ou como templo espiritual, mas também em cada um como indivíduo, porque somos templo de Deus, do Espírito Santo. Portanto, está aplicado no batente e umbrais de nossa alma, de nosso coração, está aplicado em nosso coração, em nossa alma está aplicado também em nosso espírito e em todo o nosso ser. E agora, podemos ver que transcorreram uns 2.000 anos aproximadamente e de um momento a outro, sairemos desta terra, seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Chegaremos à terra prometida, como Ele prometeu, e também chegaremos à terra prometida do glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que vejam vocês, o porquê, neste último dia, nós chegaremos à terra prometida do glorioso reino milenial, à terra prometida do novo corpo, e à terra prometida do céu, onde estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. E agora, encontramos que, durante a dispensação da graça, todo crente chegou à terra prometida do batismo do Espírito Santo. Isso é também chegar à terra prometida, mas recordem que isso é sob este tempo ou anos que estiveram transcorrendo, porque se esteve realizando uma obra espiritual, portanto, é no campo espiritual que tudo isso esteve se realizando. E para este tempo final, teremos uma materialização de tudo isso que ocorreu espiritualmente para chegar à terra prometida do novo corpo, o corpo eterno que Cristo prometeu para nós, e para chegar à terra prometida do glorioso reino milenial. Nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 103 do livro de Citações, diz: o primeiro êxodo, o que foi que ele fez? Ele os tirou de uma terra natural e os levou onde? A uma terra natural. O segundo êxodo os trouxe de uma condição espiritual ao batismo espiritual do Espírito Santo. Esse segundo êxodo fez Jesus Cristo em sua primeira vinda. E agora os está trazendo do batismo do Espírito Santo à terra eternal do milênio e ao grande futuro. Também, isto foi o versículo 895.
Vamos ver. É tempo de êxodo, é tempo da chamada à terra prometida. Diz também em outro versículo aqui, Deus está chamando o seu povo escolhido e já foram escolhidos, eleitos. E agora estão escolhidos, eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal está ele ensinando? O sinal da ressurreição. E agora vamos ver outro lugar. Diz, é somente a tenra mão do Senhor guiando-os para a árvore da vida. E o versículo 888, da mesma página 103 do livro de citações, diz: antes de encontrarmos o que contém este êxodo, vou tipificar o êxodo então com o êxodo de agora. E veja você se isto não está correndo exatamente paralelo. Um deles é natural e a mesma coisa que ele fez no natural, ou seja, agora o espiritual é o mesmo que tinha feito no natural, mas no campo espiritual. Ele está tipificando outra vez. Antitipificando no espiritual, o êxodo espiritual. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver levantar-se a perseguição, ver José ser levado em ordem para que se levantasse a perseguição. Então olhamos a Deus com sua roda, dentro da roda, tudo se movendo ao redor perfeitamente. Olhamos Potifar rejeitar José, olham a mentira que se disse e olham José na prisão com sua barba, excomungado dos seus irmãos, mas então de repente Deus atuou. Então podemos ver a roda se movendo dentro da roda, o grande plano de Deus se movendo todas as coisas a este êxodo, a este tempo. Ele chamará o seu povo à sua terra outra vez. E agora, quem foi que realizou, que fez aquele êxodo? O anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual desceu e disse a Moisés que tinha vindo para a liberação do povo hebreu. Disse: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Agora vejam como Deus desceu e o vimos em uma árvore ali manifestado em forma de luz, falando a Moisés e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E enviando Moisés para a liberação do povo hebreu. E para o último dia vamos ver o que Cristo diz. Por meio de São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Lá estava descendo do céu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e estava aparecendo a Moisés e estava enviando o profeta Moisés, estava colocando na terra o ministério de Moisés. E o ministério de Moisés volta no último dia para estar no êxodo do último dia. E agora, aqui diz como descerá. Com aclamação, que é esta voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 56, nos fala da ressurreição dos mortos em Cristo e da nossa transformação e do rapto, ou nosso arrebatamento, e nos diz que primeiro ocorrerá o quê? Ocorrerá algo que não podemos deixar passar despercebido, e vamos ver o que é. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 56 diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E agora vejam todas as coisas que acontecerão depois que tiver soado a trombeta final, depois que tiver dado sua mensagem, essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando o mistério da sua vinda no último dia. Assim, como para o primeiro êxodo houve uma manifestação de Deus, sua vinda, e agora Cristo nos falou da vinda do Filho do Homem também. Diz, capítulo 16, versículo 27 em diante de São Mateus: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. E em seguida, no Monte da Transfiguração, vimos o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, vindo com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias ali manifestados. E em São Mateus capítulo 25, perguntam a Jesus, os discípulos falam com ele e lhe dizem, capítulo 24, versículo 3, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Quando serão que coisas? A destruição de Jerusalém. Ele lhes disse: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, chegou o momento, quem estiver dentro dela saia daí, e quem estiver fora dela não entre nela. Isso se cumpriu quando o general romano Tito cercou Jerusalém. Por 2 ou 3 anos a teve cercada e permitiu que pudessem sair os que estavam dentro. Mas em seguida, que terminou o prazo que ele deu, em seguida entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o templo e crucificou centenas ou milhares de pessoas e colocou essas cruzes em frente às muralhas, ao redor de todas as muralhas. E já não havia lugar onde colocar mais cruzes, porque tudo estava cheio ao redor das muralhas. E aí se cumpriu a profecia de Jesus, que Jerusalém seria destruída. Por quê? Por que Jerusalém seria destruída? O próprio Jesus pode dizer por quê. Porque ele disse no capítulo 19,
Versículo 41 ao 44, quando chegou perto da cidade de Jerusalém, no dia da sua entrada triunfal, diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Não conheceram o tempo da visitação divina de Deus em carne humana, o Verbo encarnado, e, consequentemente, rejeitaram o Verbo encarnado, rejeitaram a Deus manifestado em carne humana, e quem rejeita a bênção de Deus somente pode esperar depois a maldição, o juízo divino. Porque quando se rejeita a bênção de Deus sendo manifestada, quando se rejeita a vinda de Deus manifestado em carne humana, no instrumento que Ele tem para esse tempo, está se rejeitando a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. Depois somente o que virá é o juízo divino para essas pessoas. Mas para os que receberam a bênção de Deus, essa bênção de Deus estará se estendendo sobre as pessoas que a receberam, a misericórdia de Deus estará manifestada nessas pessoas. Agora, Cristo falou sobre da sua vinda para o último dia, para a vinda do Filho do Homem, e isso será como veio lá no Monte Sinai, para falar com Moisés e enviá-lo nesse êxodo do povo hebreu. Jesus faz uma pergunta no capítulo 18 e versículo, vamos ver versículo 8. Vamos ler por aqui. Capítulo 18, versículo 8 de São Lucas diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé na terra, revelação na terra para crer na vinda do Filho do Homem? Agora vamos ver como virá o Filho do Homem. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 28 de fevereiro de 1963, apareceu esta nuvem misteriosa, formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e um anjo diferente desses 7 anjos mensageiros, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Todos estes anjos nessa nuvem estão em seus corpos teofânicos, e aí aparece Jesus Cristo, o anjo do pacto, em seu corpo teofânico também. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido em uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esse anjo forte que desce do céu aí é este anjo que era diferente dos demais, o qual está aqui formando a cabeleira branca do rosto do Senhor, que está formado por esta nuvem de anjos. E agora, vejam como aparece nas nuvens o Filho do Homem. Vejam como aparece nas nuvens o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E aí está o anjo do Senhor, o qual era diferente dos demais.
Esse é o mesmo anjo que libertou o povo hebreu. Esse é o anjo que apareceu ao profeta Moisés. Esse é o anjo que diz em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, vede, eu envio o meu anjo adiante de vós, ou diante de ti. Vamos ler. Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante diz: eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde está o nome de Deus? Em seu anjo, nesse anjo que é enviado, o qual é o corpo teofânico onde Deus está manifestado, no qual apareceu a Moisés e apareceu ao povo hebreu em diferentes ocasiões. Mas, em seguida, esse anjo, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, se manifestou em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Ali se fez homem, se fez carne e habitou entre os seres humanos como um homem, como um profeta no meio do povo hebreu. Por isso é que Jesus disse, lendo Isaías 61, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Por quê? Porque ele é o homem ungido com o Espírito Santo. Ele é o homem ungido com esse anjo do Senhor ou anjo de Deus. Diz, capítulo 4, versículo 14 em diante de São Lucas diz: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A escritura do homem que estaria ungido com o Espírito de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Vem? Aí está pregando o Êxodo. O êxodo que tinha que anunciar. E agora, vejam vocês quem era ungido com o Espírito do Senhor, com o Espírito de Deus, ou ungido com esse anjo do Senhor, esse anjo do pacto, era Jesus de Nazaré. Nele estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus, com o seu corpo teofânico, estava dentro desse corpo de carne chamado Jesus, realizando esse segundo êxodo, onde produziria uma liberação espiritual para todos os filhos de Deus e para o último dia viria novamente manifestado. Para quê? Para a parte física, para a nossa saída deste planeta Terra e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu com um corpo eterno. E agora vejam vocês que durante a noite das 7 etapas da Igreja Gentia, que a morte esteve açoitando o planeta Terra, mas vejam vocês, durante a manhã, o povo hebreu saiu livre, e agora, na manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial do 7º milênio, todos os filhos e filhas de Deus sairemos livres com o corpo eterno, sairemos livres.
os que estamos vivos sendo transformados e sairão livres, os das eras passadas, livres fisicamente, obtendo um corpo novo na ressurreição, um corpo eterno, e iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e em seguida regressaremos depois de 3 anos e meio, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, que será o mesmo tempo que passaremos no céu com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. Em seguida regressaremos à terra para o glorioso reino milenial, para a nova terra, a terra prometida, como terra e como reino que Ele nos dará, ao qual Ele nos levará quando já estivermos com o corpo novo, o corpo eterno e glorificado. E agora, quem é o que está realizando todo este trabalho do último dia, onde estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus deste tempo final? Para em breve serem transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, sejamos transformados, diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é que envia seu anjo mensageiro? É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual estará manifestado no seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Ele estará no seu anjo mensageiro manifestado, nos falando com essa grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, onde diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Ele é quem está falando no último dia com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aonde? Aqui a era da pedra angular, e mostrar-te-ei. Como? Por meio do seu anjo mensageiro, certamente mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora, há coisas que têm que acontecer no tempo da era da pedra angular, tanto no meio da igreja de Jesus Cristo como neste mundo, e todas essas coisas serão reveladas aos filhos e filhas de Deus na era da pedra angular por meio da manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. E por isso é que as coisas que ele disse, que nos mostraria todas essas coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, agora são reveladas à igreja de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Porque nesse anjo mensageiro estará no último dia o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado. Esse anjo de Jesus Cristo é ungido, ou ungido com o Espírito Santo, ou ungido com o anjo do pacto no último dia. E agora vejam vocês, esse é o anjo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, que vem com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30 e Efésios capítulo 1, versículo 10 ao 14. Também dá testemunho que recebemos o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, o qual se recebe quando a pessoa crê em Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Recebeu o penhor de nossa salvação, recebeu as primícias do Espírito e recebeu assim o corpo teofânico da sexta dimensão.
que é o Espírito teofânico que teremos por toda a eternidade. Por causa de que, quando nascemos neste planeta Terra, nascemos em um corpo mortal corruptível, na permissiva vontade de Deus, e recebemos um Espírito do mundo, na permissiva vontade de Deus também. E por isso é necessário um novo nascimento. Um novo nascimento no qual obteremos um novo espírito e um novo corpo. E começa esse trabalho com Cristo nos dando um novo espírito, o espírito teofânico da sexta dimensão, e no último dia nos dará um novo corpo, o corpo físico, eterno e glorificado, no qual viveremos por toda a eternidade e seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, com o novo nascimento, recebendo o Espírito de Cristo, já temos vida eterna, mas no físico. O corpo físico não tem vida eterna. O corpo físico tem vida temporária. Mas temos a promessa para, no último dia, receber um corpo com vida eterna. Um corpo imortal, incorruptível, o qual Cristo nos dará. A nós os que vivemos e aos mortos em Cristo dará também esse novo corpo, ressuscitando nesse corpo eterno. E a nós nos transformará neste tempo final. Se algum dos nossos se vai antes deste momento, não se preocupe. Regressará em um novo corpo, um corpo jovenzinho, um corpo eterno que estará representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Assim que não há problema tanto para os que se vão antes deste momento da transformação, como para os que ficarem aqui. Os que ficamos aqui, continuamos lutando, trabalhando na obra de Cristo. E mesmo que tenhamos provas, problemas e soframos aqui na terra, se sofremos com Ele, reinaremos com Ele, diz a Escritura de São Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 39, onde nos fala também da manifestação gloriosa dos filhos de Deus, que é a manifestação dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos, corpos glorificados com espíritos eternos também, o qual se materializará neste tempo final, onde receberemos o corpo físico eterno e glorificado, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, tudo isto está envolvido no êxodo que Cristo está realizando neste tempo final. Por isso é que está chamando e juntando todos os seus escolhidos para nos levar à gloriosa terra milenial, ao glorioso reino milenial. Mas, recordem, tudo tem um processo pelo qual passar. Deus não opera se não tem um programa já de antemão preparado. E vejam vocês, o êxodo sempre é para os primogênitos de Deus, assim como o êxodo para o povo hebreu foi para a nação hebraica, porque esse é o povo como nação primogênito diante de Deus. E por isso Jesus Cristo também passou por essa etapa, vejam vocês. Ele esteve no Egito e do Egito, Deus o chamou e disse a José que regressasse do Egito à terra de Israel. Assim como chamou do Egito o povo hebreu e o levou à terra prometida. E a cada filho e filha de Deus o chamou do mundo, deste mundo, que é representado no Egito, e nos colocou na terra prometida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. E, em seguida, no último dia, nos colocará na terra prometida do novo corpo, do corpo eterno, e nos colocará também na terra prometida do glorioso reino milenial de Cristo.
Agora podemos ver quem realiza esse êxodo e quem é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E para o último dia, ele prometeu estar presente para levar os seus filhos à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E ele é este anjo que era diferente dos demais, o qual está aqui, o qual desce do céu. O encontramos em 28 de fevereiro de 1963, vestido nessa nuvem formada por anjos, para ser manifestado em seguida aqui na terra, no ministério que corresponde, depois que os 7 anjos mensageiros terminaram seus ministérios, os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Em seguida, a Igreja de Jesus Cristo teria o ministério do anjo do pacto aqui na era da pedra angular. Ele é o mesmo que operou por meio dos mensageiros de cada era, na porção correspondente a cada era, e agora na era da pedra angular operará por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos na era da pedra angular, dizendo: sobe aqui, sobe à era da pedra angular, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer, depois das que aconteceram nas 7 eras da igreja gentia. E agora é Cristo por meio do seu anjo mensageiro, o anjo do pacto manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. É Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo neste último dia e falando à sua igreja, ao seu povo, por meio de carne humana. No livro dos selos, em espanhol, página 256, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem, e esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da era da pedra angular e mensageiro da dispensação do reino. É um mensageiro dispensacional. É a primeira ocasião em que Deus envia um profeta dispensacional à igreja de Jesus Cristo. Assim como foi a primeira ocasião em que Deus enviou um profeta dispensacional ao povo hebreu, quando enviou ao profeta Moisés. Antes disso, o povo hebreu tinha tido profetas, sim, mas nenhum era dispensacional. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, era um profeta. José, o filho de Jacó, era um profeta também. Jacó, encontramos que não era um profeta dispensacional. Abraão sim foi, mas Israel estava nos lombos de Abraão ainda. E, em seguida, encontramos que José não foi um profeta dispensacional, mas recordem, em todos os profetas de Deus se refletiu a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. No melhor que se refletiu com mais amplitude foi em José, o filho de Jacó. Por quê? Porque estava se refletindo em um primogênito. José era o primogênito de Jacó por meio de Raquel, porque com Raquel foi que Jacó se casou, mesmo que lhe deram a irmã de Raquel, ou seja, a Leia, e por meio de Leia teve como primogênito Rubem. Mas Rubem, conforme a Deus, não era o primogênito legal, porque a esposa com a qual Jacó tinha se casado era Raquel. E agora vejam vocês, mesmo que nasceu primeiro Rubem, perdeu essa posição, perdeu essa bênção, e a bênção da primogenitura, Jacó falou sobre José quando abençoou a Efraim e a Manassés. E agora,
Vejam vocês como em Efraim se refletiu a igreja de Jesus Cristo e em Manassés se refletiu o povo hebreu. E agora, vejam vocês como a primeira ocasião em que Deus enviou um profeta dispensacional ao povo hebreu foi quando enviou o profeta Moisés para o êxodo que seria realizado. E em seguida, a segunda ocasião em que enviou no meio do povo hebreu um profeta dispensacional foi quando enviou Jesus. Sempre um profeta dispensacional vem ao final de uma dispensação para abrir uma nova dispensação. Agora, Jesus não era o profeta da dispensação da lei, mas Moisés. Jesus é o profeta, mensageiro da dispensação da graça, e por isso vem ao final da dispensação da lei para começar a dispensação da graça. E em seguida, a primeira ocasião em que Deus envia um profeta dispensacional à igreja de Jesus Cristo é quando envia ao seu anjo mensageiro no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, para o êxodo do último dia do sétimo selo. O êxodo que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará realizando por meio do seu anjo mensageiro para nos levar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial de Cristo. Agora, podemos ver este mistério do êxodo do sétimo selo. Para este êxodo do sétimo selo, vejam vocês, encontramos que o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando sobre o anjo de Jesus Cristo, na página 301 e 303 do livro dos selos, diz, notem bem, no tempo, quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando Deus decidiu libertar Israel, também mandou uma águia. Ou seja, Moisés. Porque um profeta é uma águia e está representado em uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso. Nenhum verdadeiro profeta receberá a adoração ao mensageiro algum, porque eu sou conservo teu e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E na página 326 do livro dos selos também diz, Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 8. E aí o que é que encontramos? Encontramos o anjo do Senhor, o anjo de Jesus Cristo. Esse é Moisés e esse também é Elias. Esse é o anjo que revelou a João todas essas coisas. E agora, vejam em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11.
diz, como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou, ou seja, o povo hebreu, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e alimentou com os produtos do campo. Ele o fez sugar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Agora vejam como Deus os levou com essa poderosa águia, Moisés, através do qual Deus se manifestou. Deus também é representado na águia. E todos os filhos de Deus também são representados em águias. Por isso diz, para que te rejuvenesças como a águia. E agora, os escolhidos de Deus no último dia vão se rejuvenescer como a águia, porque serão transformados. Os que estamos vivos seremos transformados e estaremos jovenzinhos de novo, de 18 a 21 anos de idade. E as crianças se tornarão também jovenzinhas, de 18 a 21 anos de idade, no novo corpo que terão. E os anciãos se tornarão jovenzinhos de 18 a 21 anos de idade, no novo corpo, porque essa é a aparência física que terá o corpo eterno e glorificado que receberemos. E nesse mesmo tipo de corpo se levantará os mortos em Cristo das eras passadas. Agora, vamos ver na página 14a do livro de Citações, o versículo 144, que é um extrato da mensagem nas asas de uma pomba branca ou de uma branca pomba. Diz assim: assim que façamos o que pudermos enquanto é de dia, e algum dia haverá, e algum dia as asas de uma águia branca descerão e ele nos levará. E uma águia é um profeta e Deus também está representado em uma águia. Portanto, virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, essa poderosa águia voando, e virá em carne humana, em seu anjo mensageiro, e em suas asas, os ministérios das duas oliveiras, Moisés e Elias, nos levarão voando para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do reino milenial. E nos levará também à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver como também em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. A vinda do sol de justiça, vejam vocês, na manhã de cada dia é que sai o sol, e na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã de um novo dia milenial é que sai o sol de justiça. Jesus Cristo com seus anjos, que é o sol de justiça com suas asas. Jesus Cristo com os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Neste tempo final, chamando e juntando todos os seus escolhidos, a todos os seus filhotes de águias. Não disse Jesus Cristo, onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias? O corpo morto do Filho do Homem, porque quem não comer minha carne e beber meu sangue, não tem vida permanecente em si mesmo. E agora, de era em era, a igreja de Jesus Cristo esteve comendo a carne do Filho do Homem, a carne do Cordeiro, em cada era, na era que lhes corresponde viver, porque aí é onde as águias, os filhos de Deus, comem a carne do Filho do Homem. E agora vem o anjo do Senhor, o anjo do pacto, a grande águia, manifestado no seu anjo mensageiro, em um profeta, em uma águia, para chamar e juntar os seus escolhidos, as suas águias, para
levá-las voando à ceia das bodas do Cordeiro, levá-las em um novo corpo. Isto é no Êxodo do sétimo selo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, vindo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do Êxodo do sétimo selo. O Êxodo do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve, todos estejamos preparados para sermos transformados e raptados. E em breve, os que faltam por chegar, cheguem e se complete o número dos escolhidos de Deus. E todos os que estamos vivos sejamos transformados, os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E todos vamos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, a grande águia que nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. A grande águia que neste tempo final estaria manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E em frente, servindo a Cristo, e algum dia Jesus Cristo nos levará, o anjo do pacto, a grande águia, à ceia das bodas do Cordeiro. Onde estão os que veriam o êxodo do sétimo selo, os que veriam o êxodo da grande águia de Jesus Cristo no último dia? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Preparados para sair para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial. E estamos também aqui, preparados, esperando nossa saída para as bodas, para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e, em frente, no Êxodo do sétimo selo. E em breve teremos o corpo novo, o corpo eterno, e em breve iremos à ceia das bodas do Cordeiro. E depois estaremos de regresso neste planeta Terra para o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.